Bom, pessoal, então na primeira aula nós vimos os conceitos introdutórios de cinemática unidimensional e a gente viu a relação entre aquelas grandezas, né? Deslocamento, velocidade, aceleração e tempo. E a gente terminou a aula com aquelas três equações famosas, né? Conhecidas quando eu tenho um movimento com aceleração constante, né? Hoje a gente vai continuar essa aula ainda em cinemática unidimensional, onde eu vou usar aquelas equações para descrever um movimento especial, que é o movimento de queda livre, em que a minha aceleração é constante e ela vale a aceleração da gravidade. E na segunda parte da aula a gente vai expandir aqueles conhecimentos que a gente adquiriu na primeira aula, estendendo eles para cinemática bidimensional, né? E que são facilmente, os conceitos são facilmente estendidos também para cinemática no espaço, né? Em 3D. Então, basicamente, a gente só precisa expandir aqueles conceitos, mas tendo em vista que a gente precisa saber operar com vetores, né? Vetores que estão aí agora no plano ou no espaço. Então, é muito importante, né? Que se você perceber que você tem dificuldade naqueles conceitos de geometria básica, pelas funções trigonométricas seno, cosseno, tangente, né, cateto oposto, cateto adjacente, teorema de Pitágoras e decomposição vetorial, é muito importante que após essa aula você reforce esses conhecimentos, porque né, são todos conceitos e maneiras de resolver os problemas que a gente vai usar até o final do curso aí. Bom, então vamos começar a falar sobre cinemática, voltar a falar sobre cinemática unidimensional com um caso especial de queda livre, onde eu tenho então uma aceleração constante igual a 9,8 metros por segundo ao quadrado. Né? Esse é um movimento, né? Poderia simplificar esse movimento, né? Tratando dos corpos que caem aí, né? Livres da resistência do ar. Né? Então, eles estão simplesmente sujeitos a esse campo gravitacional que é criado pela Terra, né? Então, nas proximidades da Terra, esses corpos que são abandonados, eles caem em direção ao centro da Terra com essa aceleração. Então, esse campo gravitacional aqui, ele, né, puxa esses objetos em direção ao centro da Terra, né? Então, o que acontece, pessoal? Imagina que essa figura ilustra bem o que está acontecendo nesse movimento de queda livre. Então, nós temos dois corpos de massas completamente diferentes. Então, aqui eu tenho uma pena e aqui eu tenho uma maçã. Esses objetos, eles foram abandonados, então eles estão partindo do repouso e aqui não existe atrito, né? Eles foram abandonados aqui no vácuo. Então, o que acontece? Nessa situação, todos os corpos aí, ó, eles estão sujeitos apenas à aceleração da gravidade. É esse campo gravitacional que vai puxar esses corpos em direção ao solo, né? E tanto a pena como a maçã estão sujeitas à mesma aceleração e ambas estão partindo do repouso. Isso significa que, independente da massa desses objetos, o que está acontecendo é que a cada segundo esses objetos eles estão aumentando a velocidade deles em 9,8 metros por segundo. Então, como eles foram abandonados do mesmo ponto, eles estão caminhando juntos o tempo inteiro, né? Porque a resistência do ar ela não está afetando mais. Né? Se fosse considerar uma aerodinâmica, a pena ia ser mais afetada ali do que a maçã. Né? Então, a pena ia demorar mais a cair. Mas como a gente está desprezando isso, eles estão caindo no vácuo, né? Então esses objetos chegam juntos. Tá? Então, eles caminham exatamente igualmente, né? Então, esse é um exemplo clássico aí que a gente tem, né? E a gente vai tratar problemas desse tipo, pessoal, com objetos caindo, objetos que são lançados, né? E que ficam sujeitos apenas à força gravitacional, do mesmo jeito que a gente fez na primeira aula, ou seja, quais são aqui as minhas equações relevantes para eu entender esse problema? Aquelas três equações, né? Velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo. Deslocamento, né? É igual a velocidade inicial vezes o tempo mais meio de AT quadrado. E a equação de Torricelli, que é a velocidade final ao quadrado,
é igual a velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento. Então, agora eu quero aplicar essas 3 equações para um caso de aceleração constante, né? Que é só nesses casos aí que eu posso usar essas equações, em que essa aceleração vale 9,8. Só que o que confunde em geral nesses problemas aqui, quando eu estou fazendo de lançamento vertical e queda livre? Porque as pessoas esquecem de computar o sinal nessas equações. Então, você não pode esquecer que essas grandezas, elas têm caráter, elas são vetores, né? Então, o caráter vetorial ele tem que estar embutido aqui nessas equações. Como é que eu associo isso? Né? Por exemplo, se é um movimento de queda, então vamos começar a falar do movimento de queda aqui. Vamos tentar entender primeiro a queda de uma bola, né? Então, essa bola está partindo lá vou só reproduzir essa situação aqui. Está partindo lá de uma certa altura, que é uma altura H. E aqui está a mão do meu atleta, né? E o que é fundamental que a gente estabeleça, pessoal? O nosso sistema de referência. Então, olha, aqui eu estou considerando que o meu sistema de referência, meu eixo Y, ele cresce para cima. Isso é arbitrário, tá? Podia definir ao contrário. Mas o que significa essa minha definição? Significa que, então, que na mão do atleta eu tenho y igual a 0, e à medida, então, que eu estou mais alto, se a bola está mais alto, esse meu y está crescendo, ele é positivo, tá? Então, isso define o sentido de crescimento aí da posição. Então, beleza, o que acontece? Essa bola foi abandonada de uma certa altura, ela foi abandonada, então o corpo que foi abandonado, ele partiu do repouso, velocidade inicial é igual a 0, e vamos supor que esse corpo ele demorou 10 segundos para cair. Eu quero que vocês determinem qual que é a velocidade final com que essa bola bate aqui de novo na mão do atleta, tá? Então, vamos prestar atenção na hora de computar os sinais. Cadê a minha aceleração? Como é que eu represento a minha aceleração nesse sistema? A aceleração, ó, ela é vertical para baixo, né? Tem um módulo de 9,8 metros por segundo ao quadrado, só que vocês concordam, olha, que esse meu vetor aceleração, ele é contrário ao sistema de referência que eu defini, positivo para cima, né? Crescendo para cima. Então, como a aceleração tem o sentido contrário à definição do meu eixo, essa aceleração ela é negativa, então ela vale menos 9,8 metros por segundo ao quadrado. E aí vocês vão ver que à medida que eu vou então jogando esses valores nessas equações, os sinais batem bonitinho, não gera nenhuma confusão. Então vamos lá, ó, se eu quero determinar a velocidade final, qual equação que eu posso usar? Vamos numerar essas equações como 1, 2 e 3. Então tá fácil eu identificar que a equação 1 é útil, ó. Então, a velocidade final é igual a inicial mais AT. Então, quem que é a minha velocidade final? É quem eu estou procurando. Quero saber a bola caindo aqui, ó. Ela vai chegar na mão do cara com qual velocidade? Ela chega batendo forte ali na mão, né? Então, ela chega com velocidade. Ela não chega em repouso. Então, a velocidade final é igual a inicial é 0. A aceleração aqui, olha, para eu ser coerente com os meus sinais, a minha aceleração, ó, é menos 9,8, tá? Vezes o tempo. O tempo é 10 segundos. Uai, mas então a minha velocidade final é de menos 98 metros por segundo? Faz sentido eu achar essa velocidade final negativa? Faz sentido, pessoal, porque quando a bola chegar aqui na mão do cara, a velocidade dela aqui, a velocidade dela é para baixo, a velocidade dela é contrária ao sistema de referência ali que você definiu. Então tá certinho, ó, tudo coerente. Sua velocidade final ela tem módulo de 98 metros por segundo e esse menos indica que ela aponta ali para baixo, tá? Contrário ao seu sistema de referência. Então, a definição do sistema de referência é fundamental para você fazer qualquer questão aí que envolva cinemática, né? Porque todas essas grandezas são grandezas vetoriais. Mas se eu quisesse interpretar essa mesma situação pensando no lançamento dessa bola, não mais na queda, mas pensando agora no lançamento vertical.
que é o movimento oposto, né? Então, se eu pensar agora no lançamento vertical, eu vou definir tudo do jeitinho que era antes. Então, aqui está o meu eixo Y. Aqui na mão do cara, Y é igual a 0. A bola, ela vai ser lançada. Então, vamos supor que ela vai partir da mão do atleta. Vamos supor que ela vai partir com uma velocidade inicial de 1 metro por segundo, tá? Ela vai atingir uma certa altura, uma altura H. E eu quero saber, vamos supor que ela vai gastar aí, deixa eu ver se eu tenho tempo. Não preciso, né? Depois eu pergunto sobre o tempo, mas eu quero saber então qual que vai ser a altura máxima atingida. Qual que vai ser a altura máxima atingida? Utilizando aquelas equações, o movimento com aceleração constante. Já tem aceleração? Tem. Por quê? Porque tem um campo gravitacional aqui agindo o tempo inteiro. Né? É o campo gravitacional que existe ali nas proximidades da Terra. Essa aceleração, ela é contrária ao meu eixo, né? Então, na verdade, ela vale menos 9,8 metros por segundo ao quadrado nesse sistema de referência. Então, vamos lá. Como é que eu relaciono a altura? Qual daquelas equações lá é útil para mim? Qual dessas equações? Então, eu vou pegar essa que não envolve o tempo, né? Essa aqui, ó. A equação de Torricelli vai ser mais útil nesse caso. Então, eu sei que V ao quadrado é igual a VO mais 2AD. Então, vamos substituir os valores. Velocidade final ao quadrado. Se ela atingiu a altura máxima, essa bola para na altura máxima. Então, a velocidade final ao quadrado é 0. A velocidade inicial ao quadrado, eu dei esse exemplo, tá? Vamos supor que é 1. 1 ao quadrado. Mas a velocidade, ela é mais 1 ao quadrado. Por quê? Porque ela era positiva aqui, tá? Se fosse negativa, eu teria que colocar menos 1 ao quadrado e ia dar na mesma, ok. Mais 2 vezes, quanto que é a aceleração? A aceleração, ela é menos 9,8, de acordo com o meu sistema de referência. E quem que vai ser o meu deslocamento? Ó, o meu deslocamento é posição final. Posição final é a altura máxima que ele vai atingir. A posição inicial é onde ele parte, é y igual a 0. Então, vamos ver se os sinais estão ok. Então, eu vou ter ó, aqui 0 é igual a 1 menos, fazendo essa conta aqui, menos 19,6 H. Então, ó, dá certinho, 1 vai passar para cá negativo, e eu vou chegar aqui, H é igual a 19,6 metros. Então, se você usa essas suas equações da cinemática de forma consciente, lembrando do caráter vetorial dessas grandezas, você não chega em sinais trocados aqui. Se eu chegasse que a altura que eu atingi é menos 19 metros, isso não tem sentido físico, né? Então, às vezes a pessoa acha menos 19 e fala assim, ah, beleza, tira esse sinal menos, mas não entende por que ela está fazendo isso. Então, é por essa razão, tá? Prestem atenção no seu sistema de referência e nos sinais associados a grandezas.